Olá pessoal, estamos prosseguindo com as nossas aulas sobre Reforma Protestante. Hoje já estamos em nossa terceira aula. Na primeira aula nós vimos alguns motivos que fizeram com que pessoas estavam insatisfeitas com a Igreja Católica e por isso buscavam mudanças dentro da Igreja. Vimos também na segunda aula sobre alguns movimentos que aconteceram antes da Reforma Protestante e que também já buscavam essas transformações dentro da Igreja. Hoje nós vamos estudar como que realmente o processo da Reforma Protestante se iniciou. Então vamos acompanhar a apostila, que vocês vão estar aí copiando no caderno, e ao final fazer os exercícios. O que começa dizendo pra gente aí? No início do século XVI, um monge de nome Martinho Lutero se revoltou contra a venda de indulgências e ousou discordar da Igreja Católica. Com isso, deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Então, o movimento da Reforma Protestante se inicia no século XVI com um monge chamado Martinho Lutero que se revoltou contra a venda de indulgências. Nós vimos lá na primeira aula que a venda de indulgências era a venda de perdão. Quando uma pessoa cometia um pecado, ela tinha que fazer uma doação à igreja para poder receber o perdão dos pecados. Martinho Lutero se revoltou contra isso e discordou da igreja. No ano de 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro receberia em troca uma indulgência plena, isto é, o perdão de todos os pecados. Naquele ano, a igreja estava construindo um templo muito importante chamado Basílica de São Pedro. E o Papa falou que quem fizesse uma doação em dinheiro para a construção desse templo receberia uma indulgência plena, o perdão de todos os pecados. E isso deixou Martinho Lutero indignado, porque ele já tinha um pensamento contra a venda de indulgências. Então, Martinho Lutero pregou na porta da sua paróquia um texto com 95 teses, um documento contendo duras críticas à Igreja Católica, falando contra as indulgências e falando contra outros dogmas, outras doutrinas da Igreja. E por insistir na defesa das suas ideias, Lutero foi expulso da Igreja Católica pelo Papa. E o imperador católico Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também considerou Lutero um herege, uma pessoa que pregava coisas erradas, coisas contrárias à Igreja. E o imperador Carlos V mandou queimar todos os escritos de Lutero. Sendo perseguido, Lutero se refugiou no castelo de um nobre que apoiava as suas ideias, e ali ele traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que pudesse ser lida por um número muito maior de pessoas. Então, esse movimento da Reforma Protestante se inicia com Martinho Lutero, no ano de 1517, pregando ali as suas 95 teses na porta da paróquia, falando contra a venda de indulgências e fazendo também outras críticas à Igreja Católica. Ele é expulso da Igreja pelo Papa, ele é perseguido pelo imperador Carlos V, ele se refugia no castelo de um nobre que apoiava as suas ideias, traduz a Bíblia para o alemão e depois Lutero fundou uma igreja que possuía doutrinas diferentes da doutrina católica. Então, quais eram as principais doutrinas luteranas, a doutrina da igreja que Lutero fundou? Algumas coisas que eram diferentes da doutrina católica. Primeiro, salvação apenas pela fé e não pelas obras. Para Lutero, a pessoa é salva apenas por crer em Deus e não pelas coisas boas que ela faz. Segundo ponto, a Bíblia como única fonte da verdade. Para Lutero, os cristãos deveriam basear a sua fé apenas na Bíblia e não na Bíblia e na tradição, como dizia a Igreja Católica. Terceiro ponto, o livre exame da Bíblia. Isso significa que todo cristão poderia ler e interpretar a palavra de Deus, não apenas os religiosos. Quarto ponto, apenas 2 sacramentos.
No catolicismo, existem 7 sacramentos. Na doutrina de Lutero, apenas 2, o batismo e a Eucaristia. Próximo ponto, a proibição do culto aos santos e ao culto às imagens. Isso não existia na igreja de Lutero. E por último, qualquer membro da igreja pode se casar. Sabemos que no catolicismo, os líderes, os religiosos não podem se casar. No caso da doutrina de Lutero, não havia essa proibição. Qualquer membro da igreja poderia se casar. Então vocês leiam o texto e pode assistir o vídeo, responda os exercícios que na próxima aula eu estarei enviando para vocês.